Mais uma vez eu tenho o privilégio, mas a tremenda responsabilidade de chegar até você com a palavra de Deus. Esse é um momento tão precioso, quando eu estou aqui para profetizar vida. Jesus Cristo veio dizendo, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante não é quantidade de vida, viver 150 anos, nada disso. Vida abundante é você viver cada dia vivendo intensamente. É você viver cada dia experimentando da graça, do carinho, da bondade e da misericórdia de Deus, o Pai Celestial. Mas o tempo que estamos vivendo hoje, por causa da pandemia, é um tempo assim que assusta muito. É um tempo assim de muitas pressões, é um tempo de desemprego, é um tempo de ansiedade, é um tempo marcado pela dúvida, é um tempo marcado pelo peso, pelo medo, e o desespero vem. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, podemos encontrar nela tantas verdades, tanto alento, não apenas para nos proteger, mas ao mesmo tempo para atravessar esse vale. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que nos traz acalento, traz carinho, traz amor, traz a compreensão da presença dEle. E hoje, minha Bíblia está aberta aqui em Isaías capítulo 40. O verso 1 é algo que nós nunca podemos esquecer dessa verdade. Diz assim a palavra do Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Note a expressão, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Se nós olharmos, o que mais as pessoas precisam nos dias de hoje é uma coisa chamada consolo. Não apenas o consolo por aqueles que ficaram enlutados, por amigos, por parentes que o Covid levou. Mas quantas pessoas estão vivendo hoje o desespero do desemprego, da tristeza, do ânimo. Quantas vezes são situações tão delicadas que antes ele podia se alegrar tanto com o time de futebol dele, mas muitas vezes está causando a tristeza. Outros estão vibrando tanto pelas vitórias, mas esses tipos de consolo são tão temporários, não são coisas permanentes, não duram, então duram até uma próxima partida. Quem está em cima pode estar embaixo, quem está embaixo volta para cima. Não é bem assim, mas Deus nos ensina isso. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus não nos mandaria trazer uma mensagem de consolo sem que Ele mesmo fosse o Consolador. O Consolador na Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus e Ele é o Consolador. Somente Ele que pode enxugar as nossas lágrimas, é Ele que escuta os nossos gemidos, é Ele que tem algo tão glorioso de nos levantar quando estamos tão prostrados, é Ele que nos acolhe naqueles momentos quando todos têm nos abandonado. Compreende? O Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele iria cumprir na nossa vida todas essas realidades. Então, você nunca está sozinho. O que me traz aqui, cada dia para eu falar ao seu coração, é exatamente para que você sempre possa entender que o Espírito Santo é Deus e Ele é o Consolador. Eu tenho visto você falar muito de Deus o Pai, e Ele é Deus o Pai. O Jesus Cristo o Filho, Ele é o Filho, mas o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Nenhum é maior do que o outro, os dois, os três são um, compreende? Isso não cabe na nossa cabeça, mas a realidade é essa. O que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. Entende? Não tem um que tenha mais poder do que o outro, nada disso. Deus se manifestou. Deus se manifestou a nós outros, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas Ele é triuno. Os três são
um, compreende? Um só. Você pode tomar H2O, água, mas você tem água líquida, você tem água em vapor, você tem água sólida também, como gelo. A água é H2O, um só. Deus é um só. Deus não se distribui em 3 deuses, mas Ele se manifestou e a nós Ele veio para que nós pudéssemos conhecê-lo. Quando lemos no primeiro livro da Bíblia, começa a dizer no princípio criou Deus, mas uma tradução literal seria assim, Elohim, que é deuses. No princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os 3 estavam na criação. Então, não houve algo assim, o que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. Os 3 são um, mas os 3 te amam. Pode parecer tão estranho. Deus é um. Deus se revelou. E para você entender em plenitude a revelação de Deus, Deus se encarnou, Deus veio até nós. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não se parece com Deus. Jesus é Deus. Por isso que o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Jesus dizia assim: quem vê a mim, vê o Pai. E o Espírito Santo veio para estar para conosco para sempre. Por quê? Porque eu e você somos a obra-prima de Deus. Você carrega dentro de você hoje um vazio muito grande. E esse vazio só é preenchido por Deus. Só Deus é que pode preencher esse vazio da sua vida. Não é você ganhar na loto, não é você, seu time de futebol ganhar, não é o seu partido político vencer, não é isso, não é aquilo. Só Deus é que pode preencher o coração do homem. Só Deus é que pode trazer perdão para o homem. Mas todos os homens pecaram. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. O pecado faz o homem separar-se de Deus. O pecado, etimologicamente, significa errar o alvo. Quando o flecheiro atirava e errava o alvo, dizia, ele pecou, ele errou. Lá no Jardim do Éden, o homem pecou. O propósito que Deus tinha para o homem não acertou. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, a vontade. Você está me assistindo agora por livre-arbítrio. Ninguém te obrigou você a me assistir agora. Você está assistindo livremente. Mas Deus induz você também, porque Deus te ama e você precisa vivenciar, descobrir esta verdade. Você precisa desfrutar desta verdade de uma forma muito intensa, do propósito de Deus na sua vida. E o propósito dele foi a vir até nós, para que nós pudéssemos saber que Deus tem um plano para a nossa vida. E o plano dele não é que você vai viver aqui agora como um mendigo, coisa assim. Não, não. Ele quer que você seja tão suficiente em qualquer momento da sua história, sendo você empregado, ou está desempregado, ou está cheio de saúde, ou você está enfermo, ou compreende. Não importa a situação que você esteja vivendo, a aproximação de Deus da sua vida não é por causa dos seus méritos. Deus está próximo de você não por causa das suas virtudes. Ele está próximo de você, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele não te ama porque viu em você tanta perfeição. Ele intervém na sua vida não porque Ele achou que você era isso e aquilo. Ele escolheu gratuitamente amar você. Por isso que é graça. A graça é a graça de Deus. Graça é tudo que eu preciso, mas é tudo que eu não mereço. Por isso que a Bíblia diz assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, é tão simples esse entendimento. E você não pode jamais perder esse foco. Porque se você perdê-lo, perdeu tudo. Por isso diz assim, o Senhor Deus continua dizendo, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Mas agora, quem que é o povo de Deus? Quem que é o povo de Deus?
Será aquela raça? Será daquele país? A raça de Deus, todos aqueles que se voltam para Ele. Todos nós nascemos por fora. Por isso que em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No instante, quando qualquer pessoa na face da terra toma Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dá uma guinada na vida, se arrependendo dos seus pecados. Só tem um pecado que leva a pessoa à condenação, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E diz assim: do pecado, porque não crê em mim. Mas esse crer em mim não é crer que Jesus nasceu lá em Belém, foi colocado numa manjedoura, vieram os magos. Não, não é crer na história de Jesus, não é crer nos fatos de Jesus, é crer nele. É crer que aquilo que ele realizou, a obra dele, antes dele morrer, suas palavras foram essas: tetelestai, que significa está pago, está consumado. A redenção do homem, o perdão para todos os homens foi otorgado ali na cruz, quando Jesus proclamou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Todos os conflitos que você percebe, não adianta, querido, você ficar falando assim para uma lagarta: lagarta, você não pode ter mau cheiro, lagarta, você não pode ser tão feia assim, lagarta, você tem que ter um comportamento diferente. Ela não consegue. Mas a lagarta, é o momento que fica quietinha, começa um processo de metamorfose, e aquela lagarta transforma-se em uma borboleta. Ela experimentou algo que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando uma pessoa toma Jesus como Salvador e Senhor, ele nasce de novo. Ele deixa para trás aquela casca de lagarta, aquele casulo, e fica para trás. Antes, a lagarta rasteja no lixo, mas agora a borboleta voa pelas flores. Não é uma mudança de religião que você pensa. Não é você ir para a igreja A, B ou C. Não é você ter simplesmente aquilo que muitas pessoas estão em busca. Eu quero ganhar 2 apartamentos, 5 caminhões, isso e aquilo. Não é isso. Jesus pode dar tudo isso, mas você precisa nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, ele diz, não pode ver o reino dos céus. Mas o reino dos céus não vai começar depois da sua morte. O reino dos céus começa aqui, começa agora, quando você toma a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou você que caminhou com Ele e se afastou, estamos aqui prontas para ajudar você, para orar com você. Nossos telefones estão aí à sua disposição, às 24 horas. Temos um celular de cada operadora, porque quando você liga do seu celular, dessa operadora, para a mesma operadora nossa, nós temos aqui todos, a Vivo, a Claro, a Oi, todos, você não paga. Nós queremos conversar com você o tempo que for necessário, queremos orar com você e queremos ver você experimentar esta alegria tão grande de ter o seu nome no livro da vida. Que esta palavra traga realmente ao seu coração, porque Deus me trouxe hoje aqui, porque eu ouvi a palavra dele dizendo, consolai, consolai o meu povo. Deus quer trazer consolo para você, quer enxugar as suas lágrimas, fortalecer a sua vida, para que você experimente a vida que Ele sonha para você. Amém.